Olá, eu sou o Gideone, faço parte do time de sucesso do cliente aqui do Fiscontec. Nesse vídeo rápido a gente vai falar um pouquinho sobre as certidões. Bem, dentro do Fiscontec a gente tem uma função bastante interessante que é o controle de certidões. Então, para cada uma das empresas ou até mesmo CPFs, né, eu tenho o registro de certidões, que o próprio sistema faz a atualização, né, de acordo com o vencimento da mesma. Bem, para fazer uma avaliação mais criteriosa, a gente tem aqui no menu avançado, em relatórios avançados, o relatório de CNDs. Ao clicar aqui, ele vai emitir para mim o relatório, é um Excel sempre. Ao abri-lo, a gente tem o registro das empresas. É bem interessante o relatório, mas ao mesmo tempo é bastante simples. Eu basicamente vou ter os CNPJs ou CPFs, né, das empresas, a razão social, na frente o estado e a cidade, e logo mais à frente, em algumas colunas, eu vou ter o registro das certidões, começando pela certidão federal. Eu tenho aqui essa coluna para status. Então eu consigo visualizar aqui para essa certidão aqui, né, federal, para essa empresa. A certidão está indisponível, para de baixo aqui também indisponível, para a terceira está negativa e para a quarta aqui novamente indisponível. Mais à frente eu tenho a emissão, que seria a data de emissão dessa certidão. Aqui eu consigo identificar que para essa empresa foi emitido no dia 28 de 4 de 2025. Para as demais, né, está indisponível. Esse indisponível pode ter alguns significados, tá bom? Vou explicar isso mais adiante também, mas basicamente, no meu caso aqui são empresas de teste, então é normal que aconteça isso. Mais à frente, eu vou ter as certidões estaduais. Então, o status de cada uma, na próxima coluna, a data de emissão dessa certidão. Novamente, eu vou ter a municipal, disponível para alguns municípios, o status e depois a data de emissão. Mais à frente, a trabalhista e a data de emissão. E aí, por final, a FGTS, o status e a data de emissão também. Então é idêntico o funcionamento para todas as CNDs. Interessante ressaltar que, em alguns casos, esse indisponível pode ser que o sistema ainda não tenha gerado, né, a certidão pela primeira vez, então vai aparecer como indisponível. Também vai aparecer disponível para empresas que são filiais, por exemplo, né, no caso da certidão federal, já que a certidão federal fica segregada na matriz, né, daquela empresa. Também pode acontecer de alguns outros motivos, como por exemplo, no caso da certidão municipal, a gente ainda não ter, né, implementado no Fiscontec aquela determinada cidade. Então a certidão aparece como indisponível. Mas de qualquer forma, o relatório é bastante interessante para fazer essa avaliação, porque me permite saber qual é o status daquela certidão, né, negativa ou positiva, e talvez até mais importante do que isso, saber quando aquela certidão foi atualizada pela última vez. Lembrando que as certidões elas sempre vão atualizar pouco antes do vencimento. Então, por exemplo, esse tempo pode variar, né, o período de atualização pode variar bastante. Certidões municipais costumam ter validade para 60 dias ou 30 dias, então a gente vai seguir sempre esse parâmetro. Certidões estaduais ou municipais em alguns municípios podem ter um funcionamento diferente, então sempre será obedecida essa regra. Talvez 90 dias, ou 120 dias, ou ainda 180 dias, como por exemplo a certidão trabalhista. Né? Então a gente sempre vai obedecer essa regra padrão. De qualquer forma, lá dentro do menu avançado, a gente tem a opção do On Demand. E para algumas CNDs, como por exemplo FGTS e Federal, eu tenho a disponibilidade de atualização manual, ou seja, eu posso marcar aqui e atualizar todas as minhas certidões FGTS e Federal diretamente pelo On Demand. Então assim eu consigo atualizar em bem menos tempo do que esperar o sistema atualizar pela regra padrão. Para alguns estados e municípios também tem disponibilidade da certidão estadual e municipal, mas isso já é um pouco mais segregado porque depende do tipo de tecnologia que é utilizada naquele município ou naquele estado. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para chamar a gente aqui no suporte.